Você que tem uma Bíblia, que trouxe uma Bíblia para a igreja, vamos ler juntos. Abra a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22 em diante. Uma mensagem que tem um título assim: o lar cristão, marido e mulher. Amém? Quem já achou, diga amém. Vamos fazer a leitura. Diz o seguinte: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água e pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois, o quê? Uma só carne. Amém? Podemos assentar, irmãos? Irmãos, essa palavra foi uma palavra escrita pelo apóstolo São Paulo, muito especialmente ao marido e à esposa. Amém? Ele escreveu com o objetivo de orientar os casados. Amém? Quantas pessoas casadas nós temos aqui nesta noite? Quantas pessoas solteiras que querem casar? Levante a mão. Vamos orar para que Deus resolva esse problema. Quem é que já casou e já descasou e está querendo casar de novo? Tem gente também, né? Não é possível que tenha alguém que esteja aqui na igreja hoje que ainda é tico-tico no fubá. Tem alguém que não resolveu o seu caso? Está junto. Se está junto, case, para que as bênçãos de Deus não sejam impedidas sobre a sua vida. Amém? E eu quero nesta noite conversar com vocês exatamente sobre vida a dois, sobre marido e mulher. Não tem coisa mais complicada para muitas pessoas do que a vida de casado, se a pessoa não sabe viver essa vida de casado. Às vezes o que é um sonho para algumas pessoas pode se tornar um pesadelo, dependendo de como essas pessoas estabelecem regras dessa convivência, desse relacionamento. Para vocês terem uma ideia, as pesquisas falam que cada vez mais aumenta o número de pessoas que casam no Brasil. Eu estava lendo um dia desse na revista Veja. Mas ao mesmo tempo que muitas pessoas estão se casando, existe um número muito grande de relacionamentos que são desfeitos, sonhos que se tornam pesadelos, que terminam nas barras dos tribunais, naquele conflito, naquela situação de separação, que envolve divisão de bens, que às vezes em algumas situações gera até morte, é o que se tem conhecimento. E segundo eu estava lendo, o aumento de casamentos se dá exatamente porque tem muita gente casando pela segunda vez, pela terceira vez, tentando acertar. E eu quero nesta noite pegar a palavra do apóstolo São Paulo para conversar com vocês sobre o que é que está acontecendo para às vezes um relacionamento dar errado. Claro que ninguém tem a fórmula disso, porque se alguém tivesse a fórmula do casamento perfeito, esse aí ia ficar muito rico, porque ia vender a fórmula e ia ganhar muito dinheiro. Então não existe uma fórmula, existem conselhos bíblicos, básicos, aconselhamentos dados pela inspiração de Deus, do Espírito Santo, que quando observados, sem dúvida alguma, evitam uma série de transtornos na vida das pessoas. E geralmente, quando um casamento dá errado, não existe um culpado, mas sempre há dois culpados no que faliu. E é necessário então nós observarmos muito o que Deus fala através da sua palavra e pegarmos como orientação
para ser então aplicada no dia a dia, porque somente aplicando os direcionamentos dados por Deus na inspiração do Espírito de Deus, é possível então se viver junto até que a morte nos separe, que é a máxima falada em qualquer casamento, que sempre se fala, porque sempre é o desejo daquele que está casando e o desejo daquele que está fazendo o casamento, que as pessoas permaneçam casados até que a morte vos separe. O apóstolo São Paulo, escrevendo muito especialmente sobre o assunto, ele começou dizendo uma coisa interessante: mulheres, sejam em tudo submissas aos seus maridos, disse. E vocês sabem que nos dias atuais em que nós vivemos, na pós-modernidade, a submissão para muitas pessoas é subentendida como um estágio de escravidão, um estágio de manipulação, que muitas vezes paira até mesmo na cabeça de muitos homens. Quando a Bíblia fala de submissão, tem homens que às vezes imaginam que essa palavra é sinônimo exatamente disso, de escravidão, de manipulação e de domínio irrestrito. Tem homens que até jogam na cara da mulher, a mulher tem que ser submissa, mas com uma interpretação completamente errada daquilo que fala a palavra de Deus. O que é a submissão? A submissão é reconhecer, acima de tudo, a autoridade do homem dentro de casa, reconhecer como ele é a pessoa mais forte da casa, tem um poder para determinadas decisões. Mas a submissão não significa escravidão e domínio sem direito da outra parte, às vezes como muitos homens entendem. E a compreensão de muitos homens com respeito à submissão para exatamente na ideia de que ele pode tudo. Ele pode chegar de madrugada em casa, ele pode ficar fora de casa junto com os amigos, ele pode sair para beber e fazer tudo que realmente der na cabeça e der vontade. E ele entende então que quando ele faz essas coisas, que ele na verdade não cumpre com o papel de marido, de chefe do lar, de responsável, ele acha então que todas essas coisas então devem ser aceitas unicamente porque a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido. E eu digo para vocês que não. A colocação de Paulo é reconhecendo o papel do homem provedor, é reconhecendo realmente o papel daquele homem que está dentro de um lar para prover a sua família, para prover a sobrevivência, para dar proteção, sem dúvida alguma. Esse é o papel de todo homem. Não é para escravizar, mas pelo contrário, outros textos da palavra de Deus diz para o homem ter cuidado e ter critérios, porque a mulher é uma parte mais frágil, que deve não ser cuidada, respeitada e considerada, como diz a própria palavra de Deus, não um sinônimo de domínio, de escravidão e de manipulação. E quando essas coisas são observadas, que o homem entende o seu papel, que o homem entende que a mulher é uma parte mais frágil, que deve ser protegida, que deve ser de fato ajudada e amparada pelo seu marido, essas questões não geram conflitos dentro de uma casa. Quando se compreende por esse lado, quando se enxerga essa situação por essa ótica. Por outro lado também, se tem conhecimento que a maioria dos relacionamentos da vida, da convivência de marido e mulher tem dado errado para muitos casais, tem dado errado realmente para muito esposo e esposa, e se atribui esse erro pela mudança do comportamento, principalmente do comportamento do homem. O homem, quando ele quer conquistar uma mulher, ele vira até poeta. Ele é bonzinho, é atencioso, é carinhoso, cede em todos os sentidos, e quando ele precisa estabelecer aquela conquista,
ele é capaz então de fazer qualquer coisa. Se precisar plantar bananeira, ele planta bananeira. Se ele percebeu que a menina assim é romântica e precisa levar uma rosa, ele é capaz de pegar a rosa no quintal do vizinho, até no cemitério, para poder chegar lá com aquela rosa, com aquela flor, entregar para poder impressionar a moça. E geralmente nesse período de conquista e de namoro, se a mulher avaliar aquele homem por esse momento, ela pode realmente se dar mal, porque geralmente nesse período de conquista, o homem é especialista em interpretar para poder estabelecer aquela conquista. Ele é especialista em criar meios para poder simplesmente consolidar aquela conquista. E muitas vezes quando namora, quando é noivo, ele é tudo aquilo que uma mulher sonha. Leva rosas, fala coisas bonitas, decora poesias, é atencioso, é carinhoso. Quando ele consolida essa conquista, que ele casa, você vai saber se ele estava só interpretando, é depois de 2, 3 anos de casado, se você vai saber se você namorou com um ator ou namorou com uma pessoa sincera, porque geralmente, depois de 1 ano de casado, muitos começam a mudar, e essa mudança é a razão pela qual se atribui a maioria das separações. Ele chega e entende que tem determinados direitos, que pode determinadas coisas que a mulher não pode. Ele se acha com o direito de poder viver uma vida de solteiro, mesmo depois de casado. Parece que a vida dele não muda nada, e começa a trazer a mulher subjugada, debaixo de uma pressão constante. E ele então vive a vida como se continuasse solteiro, nada mudou na vida dele. Às vezes começa a chegar tarde em casa, e o que é pior, começam a haver as mudanças. Com determinado tempo, a mulher começa a perceber que aquele homem romântico, aquele homem cheio de poesia, todo atencioso, não é o mesmo que ela casou depois de 1 ano, depois de 2 anos de casada. Por quê? Porque às vezes tem homem que acha que o romantismo só deveria existir enquanto ele estava tentando consolidar a conquista. Aí depois que ele casa, ele acha que não precisa mais dar rosa para a esposa dele, que não tem uma necessidade de dar cartãozinho não. Para que cartão? Antes ele vivia dando cartão. Quando namorava, não saía da casa dela. Era direto ali, que o pai dela já não aguentava mais. Já está de novo aqui. Chegava na hora do café, tomava café, almoçava, jantava, e para ir embora, o pai tinha que estar olhando no relógio, porque estava na hora de ir embora, e o sujeito lá, grudado na casa, junto, aquele grude, verdadeiro chiclete, todo tempo perto. E depois que casa, aquele homem que fazia questão de estar junto, que era capaz de rejeitar qualquer programa para estar do lado da namorada, de rejeitar qualquer programa para estar ao lado da noiva. Depois que casa, em determinado tempo, ele aceita qualquer programa, ele inventa programa para estar longe de casa, para estar longe da esposa. E essas coisas vão gerando desgastes. Aí de repente, a mulher descobre que ele já não é mais o mesmo carinhoso do tempo de namoro. Ele já não é mais o mesmo atencioso do tempo de namoro, que não compartilha mais as questões, que tem que ser do jeito dele, nada mais é discutido. E ai de você que tente dar qualquer conselho para ele, que ele vai vir com 3 pedras na mão. E no namoro ele era todo solícito, todo atencioso, e às vezes com determinado tempo de casado, ele quer realmente tomar as decisões sozinho, como se ele fosse sozinho, solteiro. Porque quando você casa, você tem que assumir realmente que tem uma esposa, que tem que compartilhar com ela as decisões do seu lado, da sua casa. Você não pode tomar decisões sozinho, tem que parar para ouvir. A Bíblia diz que nos muitos conselhos é mais difícil de se errar nas decisões.
E tem marido que tem uma esposa somente para fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Ele nunca escuta, ele nunca ouve, ele nunca para escutar a sabedoria da sua esposa. Ele toma as decisões isoladas, toma as decisões sozinhos, quebra a cara. Quando quebra a cara, não admite que quebrou, mas sempre tomando decisões isoladas, que não é próprio de quem resolve casar e resolve ter uma esposa. E essas mudanças é que vão gerando esse desgaste. Com o passar do tempo, o romantismo vai embora. E de repente a pessoa começa a conviver com grosseiros. Para a mulher que sempre é mais romântica, que é uma parte mais sensível, é muito difícil viver com pessoas grosseiras. A grosseria desgasta demais. A falta de atenção e de carinho corrói qualquer relacionamento, corrói qualquer casamento. E às vezes a pessoa só percebe que casou com um cavalo gospel depois de 1 ano de casada, que percebeu que tem em casa um cavalo gospel. Vocês já pensaram numa coisa dessa? Essas coisas vão gerando os desgastes. Paulo, falando, o apóstolo São Paulo falando sobre o casamento, ele disse essas coisas que eu li para vocês. Maridos, amai vossas mulheres. Você não encontra na Bíblia nenhuma vez um texto dizendo: mulheres, amem seus maridos, mas é incisivo: marido, amai vossas mulheres. Porque somente amando de verdade é que há capacidade de poder se preservar para essa pessoa. E a natureza volúvel do homem é uma coisa muito complicada, até para Deus trabalhar. Vocês estão me entendendo? E Paulo foi falando, e ele concluiu dizendo uma coisa que eu acho interessante dizer para vocês. Ele diz assim no final: eis que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. Diga glória a Deus. Existem homens que nunca conseguem romper o cordão umbilical da mãe, porque dependendo como você passa as questões da sua vida de casado para a sua família, você pode gerar um verdadeiro conflito familiar. Como assim? Porque tem marido que casa, é pai de filho e não consegue romper o cordão umbilical e fica sempre debaixo da direção da mamãezinha. Acontece alguma coisinha aqui em casa, ele vai correndo para a casa da mamãe e reclamar: mamãe, a senhora nem sabe o que fulana fez comigo. E a mãe, que já é partidária, porque todo mundo é partidário, o que foi que ela fez? O que é que ela está pensando, meu filhinho? Ah, ela não passou minha roupinha direito. Aí já vem os conflitos. Por quê? Porque essas coisas começam simplesmente a gerar conflitos familiares. E o sujeito que casa tem que entender que quando ele casou, ele tem uma família, ele tem que amadurecer e aprender a resolver os seus problemas internos, sem estar se queixando para a mamãe e para papai, fazendo com que a mamãe e o papai comece a olhar a nora como uma verdadeira inimiga, gerando aqueles conflitos que não têm fim entre sogra e noras. Que a culpa é muitas vezes de marido imaturo, que não amadureceu, que não cresceu e que não sabe resolver os seus problemas, e que fica ainda debaixo da proteção de mamãezinha, precisando tomar uma postura de homem maduro e responsável, que está ali para assumir a sua própria vida. Porque toda vez que você leva o seu problema para a sua casa, para o seu pai, para a sua mãe, você está abrindo precedentes que eles possam opinar e possam realmente influenciar aquela situação, e o que é pior, que na maioria das vezes de uma forma totalmente parcial, pela influência ligada a filho e essas questões mais, com raras exceções.
Isso dá errado em casamento, em qualquer casamento. Levar para papai e para mamãe os problemas internos geram conflitos. Está provado que isso gera problemas, que isso gera desgaste. Isso aí são situações que acabam com o casamento. Seja maduro. Quando você saiu da casa, deixou seu pai e sua mãe, é para assumir a sua vida, a responsabilidade de uma vida a dois. Aprenda a administrar os conflitos da sua casa, as situações adversas de dentro do seu lar. Aprenda a administrá-las com sabedoria dada por Deus, sem levar esses problemas para os seus familiares, nem de um lado nem de outro, porque se fizerem assim, vocês estarão trabalhando para um relacionamento saudável. Estarão trabalhando para um relacionamento saudável, porque está comprovado que a má sogra também acaba com o relacionamento. E eu sei que às vezes é muito difícil você ficar num conflito entre esposa e sogra. Tem coisa pior na vida? Entre esposa e a sua mãe. Que coisa difícil. Coisa complicada. O inimigo encontra um gancho para poder trabalhar exatamente nessas situações, porque tem sogra que não é fácil. Tem sogra que é uma mãe, mas tem sogra que eu não vou nem adjetivar aqui, porque é coisa complicada. É aquela sogra que quando o filho chega em casa, ela fica olhando dos pés à cabeça. No meu tempo, tu não andava com essa roupa amarrotada assim, né? Ah, né? Não está mais bem cuidado como era antes. Sogra, que ela só consegue enxergar o filho, não enxerga nunca a nora parece que é invisível para ela. Tem muita sogra assim. E isso acaba com relacionamentos também, se o casal não souber administrar essas situações. Veja bem uma coisa que eu digo para vocês, baseado pelo que diz a palavra de Deus. Um relacionamento saudável que consegue sobreviver é aquele relacionamento que o romantismo perdura. Mulher precisa ouvir coisas boas. A constituição de percepção da mulher é muito diferente da do homem. O homem, ele se atrai muito por aquilo que ele olha, por aquilo que ele vê. Mas a mulher é muito por aquilo que ela ouve. E tem sujeito que é tão despreparado que não sabe dar um elogiozinho. Ele só consegue ver o defeito. Tá gorda, hein? Ele só consegue ver o que a mulher está fugindo, tentando se esconder daquilo que é. Ela arruma o cabelo, corta o cabelo, ele nunca vê. Arruma toda para ver se ele enxerga, ele não enxerga não. Não consegue abrir a boca para dizer um momento, dar um afago, fazer um carinho, dizer, você é importante para mim. Você pode estar magra, pode estar gorda, pode estar de qualquer jeito, mas você é minha esposa, eu gosto de você assim mesmo. Você está entendendo? Você é importante para a minha vida. Mas tem camarada, ele nunca encontra razão e motivo para elogiar, mas para colocar defeito ele é ligeiro. Para ver defeito ele é ligeiro. Ele é rápido para poder ver defeitos. Isso é péssimo. É extremamente negativo em qualquer tipo de relacionamento. É extremamente negativo. Está comprovado que isso é negativo. Porque a mulher não consegue ouvir elogio, só ouve muitas vezes reclamação, a exposição dos seus defeitos, a exposição constante das suas limitações. E o sujeito fala coisa ruim, complica a situação, só critica, só fala coisa ruim durante o dia todinho. E quando chega a noite ele quer um momento de amor.
com mulher não funciona. Não funciona. E às vezes, a falta de sabedoria para poder lidar com essas coisas é que gera os desgastes. Eu sempre que faço casamento, eu conto uma história que está diretamente ligada à mudança das pessoas. Uma história que eu aprendi. E essa história diz o seguinte, que o rapaz estava namorando com a moça, e quando ele namorava com ela, um dia ele estava sentado num banco de praça, e ele estava naquela fase de tentar consolidar a conquista, né? Ele estava todo solícito, tentando conquistar a menina definitivamente, e quando ele está sentado no banco da praça, de repente uma lua apareceu por trás da árvore. Quando ele viu a lua, ela viu a lua primeiro, e fez que se assustou, criou aquele tipo de, olha que é aquilo ali. Ele pegou, olhou e disse, minha querida, aquilo ali é a lua que surgiu no horizonte para poder iluminar o nosso amor. O camarada arrebentou quando falou assim. Ela ficou super emocionada quando ela ouviu isso. Poxa, esse é o camarada, esse é o cara com quem eu vou casar. Casaram. Depois de uns 5 anos, eles estavam por um acaso sentados no mesmo lugar. No dia ela chegou e disse, amor, o que é aquilo ali? Ele falou, minha querida, e todo carinhoso. E disse que depois de 5 anos eles estavam sentados no mesmo lugar. Já não estavam mais sozinhos, já tinham uns 5 bruguelinhos correndo de um lado para o outro, varando para cá e saindo. Aí de repente, a história conta, né? Que ela viu a lua de novo. E ela já queria reavivar aquele momento que foi marcante para ela, que chamou muita atenção dela, no começo daquele relacionamento. E quando ela viu a lua, ela pegou, olhou a lua e fez que tomava um susto, mas ela também já tinha mudado um pouco. E ela chamou a atenção dele dizendo, João. Já não era mais meu amor, era João o nome dele. Ele olhou para ela e disse, o que é, mulher chata? Ela perguntou, o que é aquilo ali que está saindo de trás da árvore? Ô, mulher burra, tu não está vendo que é uma lua que está saindo ali? 5 anos bastou para ele mudar totalmente. 5 anos ele já tinha mudado totalmente o relacionamento, que dizem que é a grande preocupação, o gerador de falência das convivências dos relacionamentos. A coisa já tinha mudado. Então vejam bem, isso gera desgaste, assim como gera desgaste mulher general. Mulher general atrapalha casamento, cansa, desgasta o homem. Aquela mulher que tem que chegar, tem que me ouvir, senta aí porque tem que ouvir. O sujeito tem que ouvir, aquela preleção também é complicado. Mulher que é chamada de rádio patroa. Tem mulher que é exatamente assim, que é extremamente imperativa e que fica ali daquele tipo que fala, que não tem sabedoria. É cheio de cobrança e não tem hora para cobrar. Não tem hora para colocar na parede. Às vezes o sujeito que chega do trabalho cansado, desgastado, essa é a principal hora que ela encontra para poder fazer cobrar, para poder fazer acusação e para poder realmente requisitar coisas numa total falta de sabedoria. Isso complica e cansa qualquer tipo de relacionamento. E tem mulher que é exatamente assim, ela acaba desgastando a convivência pela sua imprudência, pela falta de sabedoria, de manter o seu relacionamento com sabedoria para poder realmente fazer as cobranças e os questionamentos na hora certa. Também ouvi uma outra história sobre esse assunto. Acho que o sujeito, quando ia dirigir o carro dele, né? Não sei se vocês têm esse problema. A mulher ia do lado, ela ficava cantando as pedras. Fechou o sinal, olha o buraco, olha a lombada, não vai bater agora. Alguém aqui tem uma esposa desse tipo assim? Cuidado, olha aí, ó, tá vendo aquele carro preto ali? Não estou vendo não. Tem um carro na frente, olha, tem um menino ali. Tem mulher que é copiloto, né? E que fica pressionando o tempo todo assim. Tem muita gente que é casada com mulher copiloto.
E a história que eu vi um dia desse, que eu achei interessante, que um dia ele estava na cozinha e a mulher dele foi fritar um ovo para ele. E ele ficou do lado dizendo: vira para o outro lado, não, puxa, agora bate, balança, joga mais azeite. Agora, diz que ela ficou agoniada, mas peraí, me deixa em paz. Pois é, eu queria que tu te sentisse da mesma forma como eu me sinto quando eu estou dirigindo, que tu fica comandando as coisas. Eu achei interessante essa piada, porque é uma pura verdade. Então, às vezes, vejam bem o que acontece, é que a falta de sabedoria para lidar com essas coisas gera desgaste. E desgaste que se aprofunda de uma maneira tão imensa que às vezes acabam levando a separações. As pessoas não aguentam mais viverem juntos. Todo o encanto vai embora, todo o respeito vai embora, toda a consideração vai embora. E aquilo que era amor vira pesadelo. Porque tem homens que são extremamente machistas e acham que tudo tem que ser do jeito dele e não para ouvir, e só tem na cabeça a ideia de mandar, e nunca ouvir nada, só manda, só dá ordem, e às vezes até a maneira de mandar é maneira errada, que às vezes as pessoas não sabem mandar. Tem pessoas que acham que a coisa só tem que ser do jeito dele, tanto vale para homem como para mulher. Não, tem que ser do meu jeito, não é. Tem que haver entendimento, até mesmo nessas questões, senão ninguém consegue viver junto numa situação em que não haja compreensão, que não haja entendimento. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não houver entre eles entendimento. É a Bíblia quem diz isso. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Claro que não, tem que haver acordo. E a pior coisa é quando você vive com alguém que não reconhece que está errado, está fazendo errado e está dizendo que está certo. Isso vira um transtorno na vida de qualquer pessoa. Aquela pessoa orgulhosa que nunca admite que está errado. Ele é capaz de admitir para os amigos dele, para os colegas dele, mas não admite para a mulher. Porque acha que se admitir para ela que está errado vai perder a força. Que bobagem, que atitude maligna. Ninguém é mais companheira do que a sua esposa, tenha certeza disso. Tenha certeza que sua esposa não quer o pior para você, como da mesma forma o marido não quer o pior para a sua esposa. Mas tem casamentos que estão se acabando, se desgastando, por falta de sabedoria, por grosseria, por mau humor, por impaciência, por pessoas que não são capazes, não são leves, se tornam pesadas, não são capazes de conversar, de se acertarem, de se compreenderem, de se respeitarem. Aí a situação de desgaste vai se aprofundando, que depois até Deus acha que não dá para ficar mais junto, porque melhor para o bem dos dois é a separação mesmo. E às vezes essas coisas vão chegando na casa da gente de uma maneira tão sutil, de uma maneira tão imperceptível, quando você vê se está numa situação sem saída, sem volta, sem conserto. E quando essa situação se estabelece exatamente por falta de Deus, por falta de direção da palavra de Deus, é um desgaste que muitas vezes leva à separação e à destruição. Aprenda a respeitar sua esposa. Aprenda a respeitar seu marido. Sua esposa é mais importante do que os seus amigos, é mais importante do que os seus colegas, e no primeiro momento tem mais importância para as decisões da sua família do que a sua mãe, que tem um amor à parte totalmente diferente daqueles que envolvem a questão ligada à família. Então é preciso detectarmos as situações erradas para tentar entrar em acerto e em conserto. Porque às vezes as pessoas deixam de conversar sobre as situações que vão deteriorando o relacionamento, e quando eles param para conversar, o doente já está terminal, já não tem praticamente nada do que possa ser feito. Veja se essa pessoa que casou com você, se não está magoada por situações que você gerou para criar essa mágoa. Veja se de uma certa forma, até mesmo sem perceber, você já não disse coisas que gerou tristezas e mágoas e ressentimentos de ambas partes. Procure saber se essa reação, essa atitude que essa pessoa está tendo com você não está fundamentada em alguma situação mal resolvida, que não se consertou da maneira que se deveria se consertar. Pare para conversar, mas pare para ouvir também.
Porque tem conversa de pessoas que só um fala, só um diz o que pensa, só um estabelece a regra de poder cobrar e de poder exigir, mas não para também para ser cobrado e dar atenção às cobranças que estão sendo feitas. Todas essas situações que geram essa falta de sabedoria, falta de direção da palavra na vida a dois, no casamento, sem dúvida alguma, é o grande vilão das destruições definitivas que leva às barras dos tribunais. Então, nesta noite, eu senti vontade de pregar isso para vocês, para dizer o seguinte: você pode estar na igreja, você pode ser crente, pode ser cristão, evangélico, seja lá o rótulo que for, mas se você não se deixar dirigir pela palavra, se você não quebrar a sua arrogância, não quebrar o seu, não quebrar o seu orgulho e não se reconhecer dentro de um relacionamento como alguém que precisa melhorar, fique sabendo que você não vai dar certo com ninguém. Pode casar 10 vezes, as 10 vezes vão dar errado, vai dar errado. Que a mudança tem que começar na gente mesmo. A mudança tem que começar em nós. Nós temos então que detectarmos as nossas necessidades de mudanças. Num relacionamento é meio a meio, é respeito igual, é amor igual. Ninguém pode amar mais do que o outro, que quem ama mais do que o outro vira refém do outro, do que ama menos. As coisas têm que estar meio a meio. E quando você casa com uma mulher, você tem satisfação para dar para ela, sim. Não pode mais ser do seu jeito. Você não é mais solteiro. Se queria viver a vida de solteiro, não casasse. Se queria fazer as coisas pela sua cabeça, do seu jeito, sem compartilhar, que ficasse solteiro. Porque no momento que você casa, você tem que dar satisfação de onde vai, onde está, o que foi feito. E por quê? Porque a vida é vida a dois. E quando a vida é a dois, as atitudes não são individuais. E essa mania de querer casar e viver a vida de solteiro e achar que não tem que dar satisfação é que tem sido o problema de muitos casamentos. Então, nesta noite, eu não sei porque Deus me mandou falar isso aqui, mas se Ele me mandou falar, com certeza Ele deve ter os motivos dele. Talvez Ele esteja querendo salvar alguns relacionamentos, algum tipo de convivência. Talvez Ele esteja querendo livrar alguns casais do pior que possa acontecer se a coisa continuar do jeito em que está. Se as coisas continuarem dessa maneira fundamentada na indiferença e nessas atitudes individualistas. Talvez, se Deus não interferir, se você não parar para ouvir o que Deus está falando, com certeza esse relacionamento, quem sabe, possa estar com os dias contados. Mas que nesta noite você possa se reconhecer dentro do seu relacionamento e perceber as suas necessidades de mudança e reconhecer isso, para que Deus possa trabalhar, possa fazer a obra e possa restaurar o que de repente está se desgastando pelo tempo. Então, nesta noite, deixe Deus entrar no seu casamento, diga glória a Deus, para que as decisões dele, a influência dele prevaleça, não as suas decisões e as suas influências. Porque quando Deus prevalece dentro de um relacionamento, não tem como dar errado. Não tem, irmãos, biblicamente falando. Porque quando Deus prevalece, o orgulho não prevalece, a individualidade não prevalece, a arrogância não prevalece, quando Deus está prevalecendo dentro de um relacionamento. Então que Ele possa prevalecer nos nossos relacionamentos, para que Ele possa abençoar, para que Ele possa fazer com que as coisas dê certo, para que você consiga realmente ficar até que a morte se separe como pede Deus, e ficar acima de tudo, não escravizado, não infeliz, mas feliz e abençoado, entendendo que você está ali para fazer a sua parte. Por quê? Porque você sabe que o outro lado também vai fazer a sua parte, diga glória a Deus. Aí assim vale a pena ficar casado, quando você faz a sua parte, mas você tem a segurança que o seu cônjuge também vai cumprir com a parte dele. Então é necessário que cada um cumpra com a sua parte, fundamentado no diálogo, na direção dada por Deus. E aí o que vai acontecer? Deus vai abençoar e vai dar certo. Amém? Que Deus abençoe você.
Que Deus ajude você no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Nós ouvimos uma palavra e agora eu quero convidar você para nos visitar ali na Igreja do Evangelho Quadrangular, que fica na rua Raimundo Corrêa 355, no bairro do Monte Castelo. Domingo nós temos 3 concentrações, 9 da manhã, que é a Escola Bíblica Dominical, 5h30 da tarde, 7h30 da noite, e você é o nosso convidado. Até durante a semana, na quarta-feira também. Tá certo? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu oro agora por essa pessoa que escuta, que me ouve. Essa pessoa que está doente, que está enferma. Nós sabemos e cremos que o Senhor Jesus tem poder para curar, que o Senhor Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E nesta hora, Jesus, pelo poder do Teu nome, eu peço que a Tua bênção alcance essa pessoa, que tire essa pessoa desse sofrimento, dessa dor. Que o Senhor Deus venha também abençoar essa casa, abençoar esse lar, abençoar essa família e repreender dessa vida todo o embaraço, todo o atrapalho, toda e qualquer dificuldade. Que as bênçãos do Senhor nosso Deus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, alcance agora todas as pessoas que nos assistem. Eu te peço isso, Deus, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Quero agradecer você por sua audiência. Espero você no próximo programa, tá certo? Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você,